Boa tarde! Hoje, no nosso jornal Filosofia do Dia a Dia, iremos falar sobre o filósofo e sociólogo alemão Habermas. Abordaremos principalmente o seu texto Fé e Saber, que trata as disputas entre religião e ciência durante a história e principalmente nos dias atuais. Nós iremos falar bastante sobre os assuntos da secularização e pós-secularização da sociedade e que isso ocasiona até hoje na sociedade. Abordaremos também a influência e o impacto que a engenharia genética causa em relação à religião. Agora iremos ver uma entrevista que a nossa repórter Ana Carolina fez com uma socióloga sobre os pensamentos que ela tem sobre Habermas. Na tela! Bom, acho que a nossa psicóloga não está aqui. Vamos fazer uma ligação. Gilmara, o que você entende sobre senso comum? É o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções que os indivíduos adquirem ao longo da vida, a partir de suas experiências, vivências, observações com base em cada cultura. São conhecimentos muito úteis para o cotidiano. É um conhecimento que se adquire sem estudos, sem investigações, sem comprovações científicas. E qual seria a diferença entre senso comum e ciência? Na ciência, implica uma atitude crítica por parte dos cientistas. Para fazer ciência, é preciso pensar, ter ideias próprias e com fundamentos. Aos pesquisadores se espera senso crítico, tanto para suas ideias quanto para com os outros, pois os estudos partem dessa atitude. Já o senso comum se adquire através das vivências, são crenças que nem sempre são justificadas, são aprendidas e repetidas. Como Habermas fala sobre fé e saber? Habermas aponta para o possível e importante diálogo entre fé e saber no contexto da valorização de atitudes propriamente humanas. Estudos recentes, principalmente no âmbito das ciências cognitivas, revelam a origem natural comum da ciência e da religião. No campo da história e da filosofia, sugerem-se hoje elementos comuns para a fé e o saber. O que significa razão clara para o autor? Habermas faz uso de conceito de Kant. A razão prática é a razão humana, a habilidade de pensar e raciocinar enquanto está voltada para a ação. O termo prática tem justamente o sentido de mostrar qual o princípio que a norteia. Ao contrário, nossa capacidade de pensar e raciocinar, voltada apenas para a atitude intelectual, é denominada por Kant de razão teórica. Segundo Habermas, nossa razão pode voltar-se para agir de três formas distintas: o uso pragmático da razão prática, o uso ético da razão prática, o uso moral da razão prática, podendo ser usada pelo próprio sujeito segundo cada uma dessas três formas. O que determina a ação é a motivação mais fundamental ou o interesse que a incentiva. Obrigado pela participação. Voltamos ao estúdio. Agora nós iremos tirar algumas dúvidas sobre os processos de secularização e pós-secularização. Vamos ver a reportagem com as filósofas Ana Carolina e Larissa. Na tela! Antigamente, a igreja ela tinha muito mais poder do que o Estado. Só que isso começou a mudar quando surgiu a ciência, porque a ciência ela conseguia explicar teorias que a igreja deixava dúvidas. E a igreja começou a perder os seus fiéis, só que os fiéis que davam poder à igreja. Então, para ela não perder totalmente o seu poder, ela deu um pouco para o Estado. Só que o Estado acabou se unindo muito à ciência e, de certa maneira, a igreja acabou perdendo mais e mais poder para a ciência. O Habermas designou a sociedade moderna como uma sociedade pós-secular. O desenvolvimento histórico seria linear, ou seja, primeiro seria uma sociedade pré-secular e depois uma sociedade pós-secular. A política, a economia, o direito, a educação e a arte, elas se separaram do controle da religião e começaram a ter uma lógica própria. A religião saiu da esfera pública e entrou na esfera privada. E com isso, também diminuiu a influência que a igreja tinha na sociedade, nos indivíduos e nas ações desses indivíduos. Os pensamentos da igreja eram considerados pensamentos na escuridão, porque a igreja não tinha como provar nada.
E com o surgimento da ciência e do iluminismo, a sociedade teve uma clareza desses fatos através das pesquisas feitas com os métodos científicos. A religião começou a ter um poder significativo, continua, na verdade, tendo um poder significativo e oferece um potencial violento de motivações. Um exemplo desse fato é o 11 de setembro, que assim, foi fundamentado na religião o ataque dos islâmicos, porque eles viam as Torres Gêmeas como um símbolo capitalista. E derrubando esse símbolo, eles mostrariam que a igreja ainda tem muito poder sobre a sociedade e os indivíduos. E os indivíduos, na verdade, que morreram nesse atentado foram usados somente como meros produtos. De setembro de 2001, o primeiro acontecimento histórico mundial. É um privilégio ter um filósofo como Habermas, mente brilhante, e que por coincidência ele estava em Nova York nas semanas seguintes dos ataques terroristas que destruíram as Torres Gêmeas, uma porção do Pentágono em Washington, e derrubaram um avião comercial cheio de passageiros no oeste da Pensilvânia. A experiência direta daqueles dias posteriores à tragédia deu-lhe uma perspectiva completamente diferente sobre o grau de devastação emocional que os nova-iorquinos sofreram em 11 de setembro. Nas palavras do filósofo Habermas, no primeiro acontecimento histórico mundial, talvez 11 de setembro pudesse ser chamado de o primeiro acontecimento histórico mundial no sentido mais estrito, o impacto, a explosão, o lento colapso. E tudo que... Kant falava que existia a fé moral e a fé revelada, e que a história da filosofia seria uma partilha de herança, seria como uma partilha de herança. Hegel já contradiz isso com o dogmatismo do esclarecimento, que diz que quando a razão é tomada para si mesma. Nisso, entramos em um conflito entre filosofia e religião, pois a razão irá desmentir a si mesma, o que faz com que ocorra um afastamento da religião. Outra questão que Habermas vai discutir é a questão de religião e da ciência, na qual a ciência vai conseguir fazer novas descobertas e nisso ela vai descobrir até como curar doenças antes mesmo das pessoas nascerem. Um exemplo que ele dá é de um embrião dentro da barriga da mãe. Os médicos conseguem fazer modificações dentro da barriga da mãe para que quando a criança vier ao mundo, ela não tenha mais problemas, ela não tenha nenhum problema. Já na Bíblia, ele diz que quando Deus cria uma criança, não precisa ter mudança nenhuma, porque se Deus fez daquele jeito, não deve ter mudanças. Ele deveria vir daquele jeito já. Porém, a ciência consegue mudar isso. O que Habermas vai discutir é sobre os fundamentalistas. Os fundamentalistas, a base deles é que a interpretação deles da Bíblia é ao pé da letra. Então, quando eles entendem aquilo, eles passam para as próximas gerações. E essas próximas gerações não poderão, do modo delas, entender o que elas queriam da Bíblia. Elas já vão ter aquele pensamento fechado e é aquilo que elas têm que entender sobre tudo. Elas não podem mudar. Para Habermas, na sociedade pós-secular, teria não somente a esfera de pensamento científico e a religiosa, mas teria também o senso comum, que seria a forma de pensar das massas. Habermas, para introduzir o conflito entre a religião e a engenharia genética, coloca em pauta uma passagem bíblica de Moisés I, no capítulo 27, onde diz que que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Dessa forma, Hegel faz uma análise um pouco mais sensível disso. A partir do momento em que Deus criou o homem é o criador, o homem é a criatura e Deus é o criador. Com os novos processos da engenharia genética, muitas vezes o homem acaba manipulando a forma como o próprio homem será criado. Sendo assim, o homem manipula a sua criação, tomando o lugar de Deus na criação do homem.
Aqui fechamos. Boa tarde. Boa tarde.